Há um caminho deixado pelo coração do Pai, dentro do nosso próprio coração, muitas vezes desconhecido para nós porque se esconde entre as nuvens da incerteza dos nossos medos e incompreensões. No entanto, entre estas densas nuvens é que encontraremos uma luz que não passa e a reconheceremos dentro de cada irmão. Veremos dentro deles a vida escondida de Deus e nascerá entre nós um novo Pentecoste de amor, uma luz resplandecente que aquecerá todo o coração e viveremos sobre o clima de misericórdia. Meu nome é Padre Isaac e seja bem-vindo a este canal, você que quer se aprofundar na vida espiritual, conhecer cada vez mais sobre Deus e sobre a vida de oração, você está no lugar certo. Queremos fazer este caminho, esse itinerário juntos, por isso se você ainda não se inscreveu neste canal, aproveita aí, se inscreve, coloca o sininho para não perder nenhuma oportunidade dos vídeos que vão estar sendo feitos aí para você crescer nesta vida espiritual. Bom, meus queridos, hoje eu queria falar uma coisa bem concreta para a gente chegar em algo que é extremamente valoroso, a misericórdia de Deus. Quero começar a falar de coisas que acontecem conosco na rua, justamente na experiência da evangelização, na experiência do encontro com as pessoas na rua, para que essa experiência da rua possa encontrar com aquilo que está mais interior dentro de você, uma coisa tão bem refletida, falada pelo Papa Francisco sobre a misericórdia de Deus. Como é a misericórdia de Deus na sua vida? O que você acha que é essa experiência? Você quer aumentar esta dimensão dentro do teu coração, na tua vida, na tua espiritualidade? Então não perca esse vídeo, é para você. Como não falar da misericórdia de Deus sem poder entrar na vida concreta, na realidade concreta de todos os dias, o que Deus tem formado dentro dos nossos corações. É impressionante ver as experiências que Deus tem nos dado como comunidade, como aliança de misericórdia. E eu quero começar falando com você dois exemplos. Primeiro, na evangelização na FEBEM, hoje Fundação Casa, estávamos lá fazendo um momento de oração, aquelas internas que tem ali entre 14 e 16 anos, elas estavam vivendo sempre uma experiência profunda. Eu costumo falar que lá é um grande grupo de oração que a gente fica até empolgado, porque as mulheres elas começam a se envolver, a louvar, a cantar. Parece que o sofrimento nos aproximam de Deus, nos mostram a necessidade de ter Ele. Já percebeu como isso acontece na sua vida? Que muitas vezes aquele sofrimento te aproxima de Deus? Parece que essa mesma lógica acontece ali na Fundação Casa. Você vai lá e aquele sofrimento parece que dá uma abertura a escutar a Deus. E nós estávamos vivendo esse momento de oração forte e eu percebi que lá na arquibancada, porque a gente estava na quadra, tinha uma jovem, que deveria também ter seus 15 anos, estava chorando. Eu fui me aproximar dela para saber o que estava acontecendo, porque dentro de nós parece que há um desejo de poder acolher, de poder amar. Parece que Deus nos impele a ir ao encontro dessas pessoas. E ali, conversando com ela falou assim, olha, eu não sou digno, Senhor. Né? Todos eles internos chamam a gente de Senhor. Não, Senhor, eu não sou digno da presença do Senhor, eu não posso, eu quero, mas eu não posso. Eu falei assim, mas por que você não pode? E ela me disse, porque eu matei uma pessoa, Senhor, eu não posso ir lá. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, ela disse o seguinte, que eles foram assaltar uma casa, roubar essa casa, entraram nesta casa, fizeram ali o roubo e decidiram fazer o algo a mais. O algo a mais deles era colocar fogo na casa. E colocaram então fogo na casa. Só que depois ela soube da notícia, que depois foi pega por causa desse roubo, ela soube que na casa as pessoas tinha saído uma pessoa, ela estava voltando, foi o tempo suficiente deles fazerem aquela entrada na casa e quando essa pessoa voltou, o fogo já tinha tomado conta, ela não conseguia mais entrar e ali então tinha um bebê, eles não tinham visto e aquele bebê morreu naquele incêndio. E ela falava, mas Senhor, eu matei uma criança, matei um bebê, eu não posso. Eu falava com ela, vamos rezar. E vamos pedir a Deus essa graça.
E quando eu rezei por ela lá, junto com outros missionários, ela começou a fazer uma experiência de Deus, sentiu que Deus abraçava ela, que Deus estava próximo dela, que Deus amava ela. E a gente percebia ali como que neste abraço o Senhor restituindo a dignidade a ela, colocando ela próxima dele. É impressionante aquela força que eu vi como operando sobre a vida daquela jovem. E ela foi então sendo transfigurada. Ela começou a sentir então uma paz, um desejo, uma alegria que se via nos olhos, na expressão dos olhos. E eu pensava que se eu tivesse visto tudo aquilo longe, pela TV, provavelmente tinha parado no pecado daquela jovem, tinha parado na brutalidade daquilo que tinha acontecido e não teria feito com ela uma experiência onde Deus não olhou simplesmente para os erros, mas olhou para ela que estava ali. E aqui eu queria falar algo muito importante sobre a misericórdia. A misericórdia não é você olhar o pecado daquela pessoa e falar assim, olha, misericórdia, ver os erros daquela pessoa e misericórdia, ou seja, eu perdoo e deixo de olhar este pecado. Não, a misericórdia ela vai direto naquilo que é a essência. O Thomas Merton vai dizer que é a verdade oculta que nós trazemos. Qual que é a verdade oculta que você tem aí dentro de você que é capaz de te libertar? Esta verdade oculta é que você é filho de Deus. Quando nós saímos nas ruas, nós vamos na Cracolândia, vamos ali na Sé, tantos lugares onde tem crianças de rua. E meus caros, ali tem muito pecado, muito erro, gente com vícios, pessoas que estão ali na rua por orgulho, porque não querem pedir perdão para as suas famílias, porque não querem reconhecer os seus erros, pessoas que foram muitas vezes, arrumaram encrenca, confusão, e que talvez a família lutou para aquela pessoa e chegou um momento que ela mesma não quis mais saber das coisas. Há muito pecado ali. Há muita falta de amor e incompreensão que eles viveram e que eles fizeram também com a família deles. Mas é interessante, meus caros, quando nós vamos nas ruas, geralmente nós nem levamos nada para eles comerem, porque nós queremos levar principalmente a palavra de Deus para eles. Então, dormimos ali, ficamos com eles naquela realidade, mas para poder fazer uma experiência não para eles, mas com eles. E o que é interessante, nós vamos lá para falar da palavra de Deus, muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus em vez de falarmos, mas o que acontece? Nós não vamos ali para dizer todos os pecados que eles têm, embora nós possamos ver todos os erros que estão ali. Quando então a gente vai ali naquelas realidades de travesti em Santana, naqueles becos, naquela escuridão com um monte de travesti, ou aqui também próximo, né, na cidade de Cotia, o que a gente percebe? Que há muito pecado ali. Mas sinceramente, meus caros, parece que esse não é o lugar onde nós colocamos a nossa atenção, porque a gente vê em meio a todo aquele pecado, alguém que sofre, e quando nós vemos aquele Filho de Deus, a sua filiação, parece que o pecado ele se torna o seu plano secundário. E quando aquela pessoa faz uma experiência de Deus, ela quer largar a rua, ela quer renovar a sua vida. Mas nós não falamos de pecado nenhum com elas, nós não falamos nada dos erros dela, embora elas estão mergulhadas em erros. Nós simplesmente vamos lá para olhar para elas e abraçar aquelas pessoas, porque Deus faria isso por elas. Isso causa, então, uma libertação do pecado. Não é que o pecado não exista, mas ele não tem mais o seu peso de morte. E as pessoas largam o pecado não porque alguém impôs algo a elas, mas simplesmente porque elas descobriram o valor que estava oculto dentro delas, o valor da sua filiação e o amor de Deus por ela. É de uma força extraordinária e é assim que nós temos visto
nas nossas obras acontecerem milagres de conversão. Só que esta realidade, meus caros, precisa entrar dentro de você, dentro de mim. Essa realidade deve fazer mesmo ecoar dentro dos nossos corações. Eu falo isso porque quando nós estamos ali naquela rua, naquelas cadeias, naquelas prisões onde nós visitamos, ou até diante das dificuldades de algumas famílias, nós conseguimos muitas vezes ver o Filho de Deus e abraçá-lo, sem focar sobre o peso do pecado simplesmente. Mas quando essa pessoa ela é próxima de nós, quando nós sabemos as suas histórias, as suas debilidades, quando nós conhecemos a nossa própria pele, o pecado que elas praticam, esta misericórdia se torna muito difícil, porque nós queremos olhar para o pecado e o melhor que a gente faz é absolver o pecado daquela pessoa. Mas não é isso. A misericórdia é mais do que isso. É você abraçar aquele aonde ainda há indignidade e de repente com aquele abraço, com aquele amor, você começa a libertar aquela pessoa do pecado pela força de Deus que você derramou ao amar aquela pessoa. Por isso a misericórdia, ela começa a construir uma tábua de libertação por onde ela passa. Muitas vezes a gente precisa ir além, porque a escuridão, as trevas das prisões, ou dos becos, ou ruas escuras onde estão a prostituição, estão dentro de nós, com as nossas escolhas pelo dinheiro, pelo prazer, pela idolatria de tantas coisas que a mídia vai passando que não são essenciais. Nós vamos escolhendo aquilo, e aquilo que é o erro dos outros, as falhas dos outros, se torna cada vez mais difícil não olharmos para elas. E nós começamos a dividir o mundo entre os bons e ruins, entre aqueles que não prestam, aqueles que fazem o bem, aqueles que te ajudam e aqueles que não te ajudam. Mas no reino de Deus não há mais divisões, Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Ele faz você olhar para aquelas pessoas de uma maneira extraordinária. Você tem olhado cada pessoa com a dignidade correta, com a dignidade de filhos de Deus? Ou tem olhado cada pessoa segundo aquilo que elas te dão? E nós então começamos a comprar as pessoas, a falar e a olhar as pessoas de acordo com aquilo que elas nos trazem. E vivemos então um amor que é retribuição. O Thomas Merton vai falar que muitas vezes é como nós começássemos a comprar a nossa existência. Porque a gente percebe que existimos a partir do momento que as pessoas nos percebem, como elas percebem quem nós somos. E isso pode ser, por exemplo, a maneira com a qual nós amamos. Aquela outra pessoa que eu me encontro, o meu irmão de sangue, o meu pai, a minha mãe, os meus tios, meus primos, ou até os meus amigos de faculdade, quando eu amo eles e começo a perceber que ao amar eles, eles também me amam, posso secretamente dentro de mim construir um valor de troca, onde o meu amor compra o amor deles. Ah, mas padre, como eu vou saber que isso está acontecendo? Quando eles não te amarem e você começar a pensar, poxa, eu fiz tanta coisa por ele, olha quantas coisas eu deixei, olha quantas coisas eu fiz, olha aquilo lá que eu me dediquei àquela pessoa. Quando você começar a medir o que ele não fez por você e você fez por ele, significa que o seu amor que foi dado anteriormente, ele é um amor que requer uma troca. Porém, a misericórdia ela não se preocupa com esses valores, com este amor superficial, porque ela vai na onde não precisa, na onde não tem aonde ter retribuição muitas vezes.
porque ela ama por causa que aquele ali é filho. Ela não ama por aquilo que aquela pessoa dá. Eu falo que os pobres para nós então é maravilhoso, porque não queira pensar vocês que a gente é amado, abraçado por todos os pobres que nós encontramos. Geralmente os pobres que a gente mais ajuda, geralmente são os primeiros a reclamar de nós, a falar mal. E se você for em qualquer casa nossa, de qualquer instituição, você vai perceber que vai ter pobres reclamando. Mas reclamam, mas eles não são um problema, porque eles são a salvação para nós, porque nós precisamos amá-los, independente se eles reconhecem ou não este amor. E nós temos que amá-lo não por aquilo que eles vão reconhecer de nós, não por aquilo que eles vão dizer bem de nós. Oxalá que todos dissessem boas coisas de nós, mas geralmente Deus permite que esses façam assim, para que o nosso amor seja verdadeiro. Quando você faz isso então na sua casa, é a mesma experiência. Oxalá que toda a sua família falasse bem de você. Mas, quando alguém disser mal de você, e você continuar amando ele porque você vê Deus que deseja que você o ame, quando não reconhecerem o trabalho que você fez, e você mesmo assim continuar e não ficar lá refletindo, mas poxa, ele não me deu esta atenção, ele não percebeu tudo isso que eu fiz. Entende, meu caro, minha cara, parece que Deus está te chamando das ruas de São Paulo, das cadeias, a perceber que dentro de nós precisamos dar um pulo e um salto no oceano da divina misericórdia de Deus. No oceano que faz então que as coisas tomem um novo valor, uma nova graça e comece a criar no meio de nós um clima diferente. Um clima de um amor mais puro, de um amor mais profundo. E quem sabe, este clima, este amor mais profundo faz com que aquela pessoa possa encontrar uma libertação. Vou terminar com mais um testemunho para que vocês compreendam. Nosso fundador, o Padre Henrique, estava em casa e chegou um filho da aliança, que a gente chama todas aquelas pessoas que nós acolhemos, que só recuperam nossa casa, e tem alguns que realmente, meus caros, são de levar a gente a uma prática profunda disso que eu estou falando com você, porque não tem retribuição, te xingam, te batem, falam um monte de coisa contra você, e essa pessoa era uma dessas. Fala mal, te xinga, já agrediu outros missionários e colocou em risco mesmo a integridade de outros missionários com agressividade, chegando a machucar algum missionário. O que nós percebemos? Que era necessário afastar essa pessoa, ela precisa entender que realmente não é por aí, que a gente não pode simplesmente passar desapercebido diante de todos os fatos e pecados que ela está cometendo contra as pessoas. Não era justo. Então, demos um tempo para que essa pessoa não pudesse entrar na nossa casa, pudesse refletir sobre isso. E quando o padre soube, ele falou o seguinte: olha, eu não posso te colocar para dentro, porque os missionários, meus filhos, estão corretos de não permitir que você entre, porque você fez tudo isso e que não está correto. Mas é o seguinte, vamos fazer desta forma. Eu vou com você para a rua e eu vou dormir na rua com você. Eu não posso te trazer para cá, mas eu posso ir para a rua com você, então eu vou ficar na rua com você. E o padre então foi dormir na rua com ele. E quando chegou de madrugada, ele acordou o padre e disse assim: padre, me fala logo, por que o senhor está fazendo isso? Se eu preciso mudar, eu vou mudar, fala o que o senhor quer que eu vou fazer. O padre falou assim: mas você tem certeza que eu possa falar o que você tem que fazer, você vai fazer realmente? Ele falou assim: eu vou fazer qualquer coisa, padre. E ele falou assim: olha, você precisa de ajuda. Não é só uma ajuda de uma recuperação de drogas, você precisa de uma ajuda psiquiátrica. Eu queria que você se propôs a se internar no hospital psiquiátrico e fizesse o tratamento para você se recuperar disso, tivesse força. E naquele dia ele então se propôs a ir para a internação psiquiátrica, que realmente, meus caros, era o que ele precisava. Mas aquela atitude de olhar para ele como um filho
Não é esquecer do pecado, não é fingir que eles não existem, mas é olhar para ele tal como ele é, fez com que aquilo explodisse dentro dele com um amor tão grande que ele queria fazer qualquer coisa para poder retribuir, para poder então responder a este amor. Dentro das nossas casas, das nossas realidades, e na realidade conosco mesmo, com a nossa integridade interior, onde também muitas vezes aqui dentro de nós não nos perdoamos, nós precisamos encontrar esta misericórdia que vai além, que ultrapassa a dimensão do pecado para encontrar a essência e depois nos libertar de todo o pecado que nos aprisiona. Por isso, pense um pouquinho sobre isso. E se você quer refletir um pouco, não perca os próximos vídeos. Nós vamos ainda dar alguns passos para aprofundar nessa dimensão da misericórdia, trazendo essa realidade das nossas ruas, das nossas evangelizações, também um pouquinho para essa espiritualidade e que essa espiritualidade possa entrar dentro do teu coração. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever. Abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.